Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês como efetuar as operações, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão com números decimais. Ou seja, com os números que aparece a vírgula, como está aí, ó. Primeiro, adição com número decimal. 1,25 mais 3, mais 0,3, certo? Ah, professor, mas o professor só passa atividade com situações problemas. Sim, a ideia da adição já passei para vocês. A ideia de juntar, de acrescentar, da subtração, comparar, encontrar a diferença, retirar, divisão, distribuir igualmente, repartir em partes iguais, certo? Só que o que eu quero apresentar nessa aula aqui é como realizar o cálculo das operações com os números decimais, ok? Então vamos à adição. Então vamos adicionar a 1,25 0,3. Vejam, apareceu a vírgula? Sim, são números decimais. Então o que vocês têm que fazer? Saber armar esse cálculo de maneira que fique vírgula abaixo de vírgula, como eu vou apresentar aqui nesse exemplo para vocês. Vejam, a vírgula tem que ficar abaixo da vírgula, para que esse 3 apareça como décimo, porque o primeiro algarismo após a vírgula é o décimo, então ele vai ficar abaixo do 2, como ocorreu aqui. Por isso é importante que vocês observem a posição da vírgula e posicione ela corretamente na hora de armar o cálculo. Por quê? Veja, no centésimo eu só tenho 5, então eu vou apenas baixar o 5, não tem com quem juntar. E aqui, ó, 2 e 3, 5. Baixo a vírgula, 1 e 0 é igual a 1, portanto, é igual a 1,55, que seria o resultado. Então, não tem segredo. É só posicionar a vírgula corretamente e efetuar o cálculo de adição normal. Não pode esquecer é o quê? O posicionamento da vírgula, ok? Vamos à subtração. Subtração com números decimais, ou seja, com número decimal. 1,52 menos 0,4. A mesma coisa, gente, olhem. Vocês têm que ficar atentos a isso, ó. Esse 4 aqui representa o quê? 4 décimos. Quem é que representa o décimo aqui? É o 5. Portanto, o 4 vai ficar abaixo do 5. O 0 está na casa das unidades. Então, vai ficar abaixo do 1. Olha só como ficaria. Ó. Este é o correto, para que a vírgula fique abaixo da vírgula. E aqui nós iremos apenas efetuar agora, ó. De maneira simples e objetiva, não tem nada, então eu baixo 2 porque não tem nada para tirar. De 5 eu tiro 4, fica 1. Baixo a vírgula aqui, ó, normalmente. De 1 eu tiro 0, fica 1. E obtenho como resultado 1,12. Posicionando a vírgula corretamente, não haverá erro, certo? Na subtração e adição, que é as operações que eu estou focando mais nessas atividades desta semana, é só isso, é só posicionar a vírgula corretamente na hora de armar o cálculo que você não vai errar, certo? Lembrem, é muito importante, gente. Por que eu estou citando a importância? Porque se vocês escreverem dessa forma, não vai ser 1, vai ser 11, e é um número bem maior que 1,12, certo? A posição da vírgula diz tudo. Muda tudo, ok? Vamos lá. Multiplicação. Agora nós temos 1,4 vezes 1,2. Já na multiplicação, não é a questão da posição para posicionar e baixar, não. Mas também vocês têm que ficarem atentos à posição da vírgula. Por quê? Observe uma coisa. Os algarismos que estão logo depois da vírgula são as casas decimais. Então, aqui no primeiro fator, eu tenho só o 4. Então, um algarismo. No segundo, eu tenho só o 2. Então, eu tenho 2 algarismos após a vírgula nos fatores dessa multiplicação. Vejam. Então, está aqui, ó. O 2 e o 4 são os algarismos que estão nas casas decimais, certo? Então, eu realizo o cálculo normalmente, como se fosse uma multiplicação normal, sem a vírgula. Veja, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1,
2, certo? Eu posso até colocar aqui, ó, não tem nada. 2, mas para ficar mais organizado, vou colocar na posição certa. Deixa eu voltar aqui, apagar, para colocar esse 2 na posição correta. Pronto, deu 2, coloco abaixo do 1. Agora por 1. 1 vezes 4 é 4. E 1 vezes 1 é igual a 1. Pronto, agora eu somo tudo, como pede, ó, somo os dois produtos, porque é uma multiplicação por dois algarismos, e somo 8, 2 e 4, 6, e baixo o 1. Agora vamos ver a posição da vírgula. Lembre que eu falei a vocês que tinha duas casas decimais, que era o 4 e o 2. Então, essa quantidade de casas decimais é quem define aonde você vai posicionar a vírgula. Se tem duas casas decimais, você vai contar 1, 2 e vai posicionar a vírgula aqui. E o resultado é 1,68, certo? Se tivesse mais um algarismo aqui, a vírgula ia ficar aqui, ó, nessa posição, certo? Então é isso que define. Ok? Na multiplicação, vocês respondem normalmente. Quando terminarem a multiplicação, certo? Vocês vão contar as casas decimais. Então, se tem duas, conta 1, 2 e posiciona a vírgula. Vamos agora para a divisão com números decimais. E nós temos o seguinte: 1,8 dividir por 9, para ser dividido por 9. Então, vamos lá, né? Vamos montar aqui nossa divisão. Agora vem o X da questão. Vejam só. Na divisão, antes de começar a calcular, nós temos que eliminar a vírgula. Como que vai eliminar essa vírgula? É só carregar ela para a esquerda aqui, ó, para o final do número, certo? Portanto, essa vírgula vai sair daqui, ó. Então, e vem para cá. Se ela ficar no final, ela não precisa aparecer. Então, vai ficar 18. Era 1,8, agora é 18. Por quê? Porque a vírgula foi para o final. Não tem mais vírgula, então é 18. Se ela andou uma casa no dividendo, ela vai andar uma casa no divisor. Então, vai ficar 0,9. Portanto, nós vamos ficar com 18 dividido para 9. Certo? Porque 0,9 é 9. Ok? E a vírgula veio para cá, andou uma casa. Vocês têm que lembrar disso. A mesma quantidade de casa que a vírgula for deslocada no dividendo, ela tem que ser deslocada no divisor. Pronto, se você fizer isso, você eliminou a vírgula corretamente, certo? Agora vamos verificar quantas vezes o 9 cabe dentro do 18. Quantas vezes 9 cabe dentro de 18? É só vocês realizar a seguinte multiplicação. 2 vezes 9 é igual a quanto? 2 vezes 9, professor, é 18. Sei que vocês estão pensando aí, é 18. Portanto, o 9 só cabe 2 vezes dentro do 18. Por quê? Porque 2 vezes 9 é igual a 18. 18 menos 18 é igual a 0. Portanto, vocês podem fazer esse cálculo aí na calculadora, colocando a vírgula, que vocês vão encontrar como resultado 2. Portanto, é só eliminar a vírgula e realizar a divisão normalmente e chegar ao resultado, certo? Pode dar um número sem número inteiro, como é o 2, o número inteiro não é um número decimal? Pode sim, ok? Então, gente, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês realizem excelentes atividades, assistam às videoaulas, certo? Para que vocês possam continuar mantendo essa carreira de sucesso no estudo de vocês, ok? Bom estudo para todos e até a nossa próxima aula.